Olá pessoal, bem-vindos ao Fluxo de Cuidado, um espaço de informação, escuta e mobilização. Este programa faz parte de uma campanha multiplataforma que coloca em pauta um tema ainda cercado de silêncio, a pobreza menstrual. Queremos ampliar o debate sobre esse assunto que afeta milhares de pessoas, principalmente adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. A falta de acesso a absorventes, infraestrutura adequada e informação básica sobre o próprio corpo tem impactos na saúde, na educação e na dignidade. Mas é justamente nesse cenário com iniciativas como o projeto Absorver ganham relevância. Para essa conversa recebemos Victoria Santos, integrante do projeto Absorver, que atua diretamente com ações de combate à pobreza menstrual em comunidades brasileiras. Victoria, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria primeiro de sinalizar que a gente acredita que parte do que a gente leva como combate à pobreza menstrual tem a ver com a conscientização a respeito dessa causa. Então, quanto mais nós pudermos falar sobre isso, mais a gente vai levar acesso à informação e, consequentemente, dignidade menstrual para as pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade. Então, eu agradeço desde já o convite e eu espero que a gente tenha uma troca muito interessante essa noite. O prazer é nosso. Bom, e para começar, a gente quer saber o que é o Projeto Absorver e como ele surgiu. Tá ótimo. Nós somos um grupo de amigas voluntárias, acho que é importante que vocês saibam disso, e todas nós nos conhecemos num projeto social. Inicialmente, nós fazíamos ações em diversos projetos, principalmente no momento de pandemia, levando alimentos, itens de higiene, como, por exemplo, papel higiênico, para pessoas em situação de rua e alta vulnerabilidade, e também algumas roupas. E aí, num dia, nós estávamos conversando, eu e a Mirella, que é uma das idealizadoras e cofundadoras do projeto também. Ela falou, Vicky, como será que as pessoas passam seus ciclos menstruais? O que é que elas fazem nesse momento quando elas estão em situação de rua? Falei, sei lá, vamos dar um Google. O Google responde tudo. E quando a gente foi procurar, o Google não tinha essa resposta, ele não contava pra gente. E a gente está falando isso de fevereiro de 2021. E a gente, não é possível, a gente precisa encontrar uma resposta para isso. A gente falou, beleza, quinta-feira a gente vai para as ruas fazer ação, a gente pergunta para as mulheres que a gente atende, porque a gente já conhece, a gente tá lá toda semana, elas conhecem a gente, elas provavelmente vão contar isso pra gente. E aí o que acontece? Nós chegamos na rua e fomos perguntar para essas pessoas que a gente atendia. Ô Simone, quando você está menstruada, como é que você faz? E aí a Simone falou, olha, quando eu estou menstruada, sabe esse pão que vocês trazem pra gente comer? Eu tiro o miolo e uso como se fosse um OB. E aí a gente faz exatamente essa cara, tipo, como assim, o que está acontecendo? Que desespero. E aí a gente, não, falei, Mi, isso aí foi uma infeliz coincidência, vamos perguntar para outra pessoa, não é possível. Nós fomos em uma outra assistida, quando você está menstruada, o que você faz? Ah, eu fico sentada numa coberta por 5 dias até acabar minha menstruação, quando acabar minha menstruação, eu levo essa coberta, eu queimo. Esse marcou muito a gente. E aí teve uma outra situação que foi muito emblemática também, que foi um momento que a gente olhou e falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, que foi quando uma pessoa falou, olha, quando eu tô menstruada, eu pego o papelão, eu rasgo o papelão em tiras, e eu fico enrolando essas tiras e fico colocando dentro de mim. Só que é uma dor insuportável. E aí qualquer pessoa que seja uma pessoa menstruante, que já tentou introduzir alguma coisa ali, que seja um OB, que é uma coisa que em teoria é pra isso e que em teoria é confortável, já sabe que não é a coisa mais confortável do mundo. Imagine só você colocar um papelão. E é o duro, né? Exato, não tem condições. E aí a gente ficou chocada. A gente falou, cara, a gente não pode, agora que a gente sabe disso, continuar aceitando uma situação como essa. Mas a gente estava num momento de pandemia, a população em situação de rua aumentou drasticamente, a gente começou a receber, inclusive na rua, pessoas que estavam saindo das suas casas porque não conseguiam pagar aluguel, enfim. Então era, inclusive, um perfil muito diferente que a gente estava recebendo ali na rua. A gente falou, cara, a gente precisa pensar uma forma de trazer não só a higiene, mas também essa dignidade para essas pessoas. Mas, as pessoas não vão querer doar absorvente agora. Se quisessem doar, já teriam doado. As pessoas querem doar comida. Eles pensam, as pessoas estão com fome, eu preciso doar comida. E a gente falou, beleza, vamos fazer o seguinte. Eu gravo um vídeo no meu Instagram, Mirella falou, também gravo um no meu. A gente abre uma campanha permanente de arrecadação. Então, para quem quiser ficar doando, a gente abre nosso Instagram, grava um vídeo no nosso Instagram pessoal, deixa nosso Pix à disposição, e a gente vai fazendo a prestação de contas disso. E aí, se alguém também quiser doar item, eu dou meu endereço, você dá o seu, Mi, beleza? Beleza. Fizemos isso, conversamos com as nossas outras amigas. O que vocês acham? Vamos fazer, legal. Vocês fazem, a gente compartilha. Qual foi a nossa surpresa? Nós colocamos o vídeo num dia,
Em 24 horas, a gente tinha arrecadado mais de 6 mil reais. E as nossas portarias não paravam de ligar pra gente, alguém passou e deixou isso, alguém passou e deixou isso, tem uma caixa, tem uma caixa. E a gente falou, cara, a gente precisa entender o que aconteceu aqui. Porque se a gente pede uma cesta básica para doar num projeto, é um parto para as pessoas doarem. Sim. Como é que aconteceu essa questão do absorvente? E aí a gente começou a perceber o seguinte, as pessoas não ajudam essa causa, não porque elas não se sensibilizam, mas é porque elas não conhecem. Porque quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente tem que lembrar que a menstruação ainda é um tabu. Sim. Então a gente falou, tá, nós temos um trabalho então aqui que é de apresentar essa causa para as pessoas. E a gente nem falava ainda o termo pobreza menstrual, o termo veio depois. Em 2021, se eu não me engano, em maio, o Fantástico fez uma matéria e foi quando popularizou. Mas até então as pessoas não usavam o termo, então a gente nem falava pobreza menstrual. E aí falamos, ok, temos esse dinheiro, a gente não vai comprar 6 mil reais em absorvente agora, porque a gente nem tem como guardar isso, como entregar isso. Então vamos fazer o seguinte, a gente cria um Instagram dos absorventes para poder fazer prestação de contas. E aí quando a gente começar a fazer essa prestação de contas dos absorventes, a gente vai ali, pessoal, hoje a gente comprou isso, tá aqui a notinha, e aí a gente foi fazendo assim. Tá, mas se a gente vai criar um Instagram, tem que ter o nome. Absorve essa ideia, absorvente já, e aí ficou nisso, e aí as meninas, absorver. Porque aí você absorve a ideia, você absorve a demanda, você absorve a campanha, vamos fazer isso, legal. E aí, quando a gente tinha o Instagram há 2, 3 dias, as pessoas já estavam seguindo a gente, os voluntários ali fizeram uma força-tarefa para subir ali mesmo a página, para as pessoas poderem conhecer a gente. E aí as pessoas começaram a mandar perguntas pra gente. Tá, mas quando a pessoa tá menstruada e tá na rua, o que acontece? Quando tá em tal situação, o que acontece? Você poderia falar mais sobre isso pra gente? E a gente falou, pô, talvez o trabalho do Absorver não seja só essa campanha permanente de arrecadação de absorventes. Talvez realmente a gente precise começar a considerar uma ideia de conscientização. Vamos pensar então em alguns posts educativos para a gente começar a falar um pouco sobre isso, vamos pesquisar um pouco mais a temática. E aí assim começamos. Só que logo no começo, as pessoas continuaram mandando muitas perguntas para a gente via direct. E aí algumas ginecologistas procuraram a gente e disseram o seguinte, se vocês quiserem, estamos na pandemia, mas se vocês quiserem a gente pode fazer live. Então vocês abrem as caixinhas de perguntas, as pessoas mandam as perguntas e a gente vai conversando. E aí iniciamos assim, então íamos para as ruas com esses projetos que a gente já entregava alimentos e roupas, e aí junto com as doações do projeto, nós agregamos as doações do absorvente. Então, inicialmente a gente levava o saquinho, tudo bonitinho, ali organizado, e aí depois falaram pra gente, não leva dentro do saco, porque se vocês levarem dentro do saco, infelizmente em algum momento pode virar moeda de troca, dependendo de onde é que vocês entregam. Uhum. Então hoje a gente tem um papelzinho craft, como se fosse um papel de pão, e aí a gente abre aquele saco que vem 8, 16 ou 32 unidades, a gente tira os saquinhos, aqueles unitários, e aí aqueles saquinhos, obviamente fechados por uma questão de higiene, a gente coloca dentro desse outro saquinho para poder fazer a entrega. Sim. E aí a gente, obviamente, ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando no que é a entrega, mas inicialmente nós decidimos dar início ao projeto por isso. Porque a gente entendeu a necessidade das pessoas de terem dignidade e acesso à higiene, principalmente considerando a questão da saúde. Sim. Porque a gente estava falando ali de pessoas que tinham risco de pegar uma infecção que poderia inclusive levá-las a óbito. E aí foi por isso que nasceu o Absorver. Após a pandemia, né? Como que está o projeto hoje em dia? Tá. Nesse primeiro momento, como eu sinalizei para vocês, nós tínhamos a ideia de levar os absorventes para essas pessoas. E aí, por ser pandemia, as pessoas não saíam de casa, enfim, as ginecologistas ajudavam a gente fazendo essas lives, a gente levava acesso à informação no sentido de conscientizar as pessoas a respeito da causa de pobreza menstrual. E aí nós conhecemos o termo, né, pobreza menstrual, e aí logo depois, nós nascemos em março de 2021. Logo depois, em maio, o Fantástico vem, faz uma matéria falando sobre isso, e aí deu um boom na temática, muitas pessoas começaram a procurar a gente, então a gente conseguiu trazer realmente mais conteúdo, agregar realmente conteúdo de conhecimento para essa causa. E aí, vários projetos pelo Brasil começaram a procurar a gente. E aí a gente falou, tá, nós não temos braço para rodar o Brasil inteiro, o que é que nós faremos? Então, algumas ONGs em outras regiões queriam fazer um projeto parecido com o nosso, mas a gente não conseguia até lá. Então a gente falou, faz o seguinte, quem quiser fazer projeto que nem o nosso, a gente pode compartilhar como é que a gente fez o nosso. E aí, se vocês quiserem levar para aí, a gente pode apoiar a causa, a iniciativa. Se vocês precisarem de ajuda com conteúdo, a gente ajuda com isso, para vocês poderem levar para aí.
E aí aqui em São Paulo, que a gente já tinha uma rede de atendimento, a gente já conhecia as pessoas, nós começamos a entregar em diversos projetos que atendiam regiões diferentes da cidade de São Paulo e da região metropolitana também. A gente foi levando o Absorver. Nós começamos a fazer as ações em São Paulo, chegamos a levar presencialmente ao Rio de Janeiro, fomos até lá, fizemos ações. Hoje a gente manda doações esporadicamente, porque a ação que a gente entregava lá não faz mais ação recorrente na rua, mas quando eles fazem, eles acionam a gente. E aí nós recebemos uma demanda para ajudarmos o sertão nordestino. E aí eu fui até lá conhecer a ação com um desses projetos parceiros que a gente atende aqui em São Paulo. Quando nós chegamos no sertão nordestino, aí foi um cenário que eu nunca imaginei na minha vida. Se a gente achava que São Paulo era uma realidade absurda, e nesse cenário de pobreza menstrual, quando você chega no sertão isso se intensifica num nível que é assim. Aqui em São Paulo a gente tem pessoas em situação de rua, em situação de alta vulnerabilidade, que não têm acesso a um banheiro. Mas em São Paulo existe o banheiro. Sim. Né? Então eles têm uma situação desconfortável de, poxa, eu preciso escolher se hoje eu vou tomar banho ou se eu vou comprar uma marmita. Quando você chega no sertão nordestino, nós fomos para um lugar que não existe no mapa. Então, assim, não tinha banheiro para ninguém usar. Nós ficamos lá uma semana e aí eu lembro que era uma cena muito emblemática para mim, nós estávamos lá e eu lembro que eu cheguei, a gente passou o dia inteiro carregando e descarregando o caminhão com doação, e aí eu cheguei toda suada, cheia de terra. Eu falei, gente, eu preciso muito tomar banho, onde é o banheiro? Aí olharam pra mim, me entregaram uma garrafa PET de 2 litros, falaram, tá aqui seu banho. Aí eu falei, legal, mas e o chuveiro? E as coisas, né? Eles disseram, não, essa é a água que a gente tem pra você tomar banho hoje. Se você derrubar, você não tem banho Não hoje. tem mais. E aí eu falei, cara, tem pessoas que vivem nessa realidade, a gente precisa ajudar o sertão. E aí nós começamos a levar no sertão nordestino itens além do absorvente. A gente falou, poxa, tem absorvente, mas eventualmente não tem o lenço umedecido, mas eles não têm como se limpar porque não tem um banheiro, então a gente vai precisar pensar em alguns outros itens também. E aí a gente começou a levar lá para o sertão nordestino, nós vamos 2 vezes ao ano, e quando nós vamos 2 vezes ao ano lá, nós levamos uma quantidade necessária de absorventes para que eles recebam ao longo do ano. Então nós vamos geralmente no início e no meio do ano, ou no final e meio do ano, levamos a doação para 6 meses, e tem uma instituição lá que fica fazendo essa entrega ao longo dos meses e presta contas pra gente. E aí, no meio disso, voltando aqui para São Paulo, a gente começa a ter uma realidade que é o seguinte, a gente chega na rua para entregar um absorvente e a pessoa fala assim pra gente, olha, eu não vou pegar o absorvente porque eu não tenho onde colocar, eu não tenho calcinha. Então, assim, é uma coisa que eu preciso, mas eu não consigo usar. Sim. E aí a gente falou, tá, então, pelo menos as ações da rua, a gente precisa doar calcinha. Sim. Então, os kits de rua precisam ter calcinha, porque senão elas não têm onde colocar o absorvente. E aí fizemos isso em São Paulo, fazemos ainda isso, mas a gente falou, poxa, essas pessoas precisam também ter acesso à informação, porque se elas não tiverem acesso à informação, elas não vão nem saber que estão em situação de pobreza menstrual. Sim. E aí, conforme foi flexibilizando aquele período da pandemia, nós recebemos das nossas ginecologistas a possibilidade de fazermos ações educativas. E aí, o que decidimos fazer? Uma vez por mês, a gente escolhe uma comunidade ou uma ocupação ou um local ali das pessoas em situação de rua que a gente atende e a gente faz uma ação educativa que é uma roda de conversa. Então, a ideia é que as pessoas atendidas tenham contato com a ginecologista como elas nunca tiveram. A ginecologista vai, leva um aparelho reprodutor feminino, explica o que é menstruação, por que você menstrua, por que você não menstrua. A gente fala sobre sexo, então, aqui que é o clitóris, olha, gente, vocês precisam saber o que é o clitóris, pelo amor de Deus. Olha, vocês precisam conhecer a vagina e a vulva, vocês já se olharam, vocês se conhecem. Preservativo, doenças sexualmente transmissíveis. A gente fala realmente sobre o corpo, o sistema reprodutor feminino, a anatomia do sistema reprodutor feminino e também sobre a menstruação. Para que as pessoas entendam, porque uma coisa que acontece muito é que elas chegam e falam, mas eu fico menstruada aquele sangue sujo. A gente tenta ao máximo levar a informação de que o sangue da menstruação é um sangue que demonstra saúde. E aí muitas vezes elas têm vergonha, elas ficam todas acanhadas de falar sobre isso porque elas nem entendem por que elas menstruam. Então é muito interessante que a gente leve essa informação para que essas pessoas também se sintam acolhidas dentro do que é o corpo delas, né? É um ato, inclusive, de amor próprio, enfim. Então, aproveitando isso que você falou sobre as comunidades, os lugares que o projeto passou, né? Rodou o Brasil, tem vários lugares assim.
existe algum obstáculo, alguma dificuldade, assim, especificamente que você se deparou nesses lugares, além do que você citou, quando você chegou lá no Nordeste, assim, algum muito específico que essas mulheres passam? Eu acho que o sertão nordestino foi um momento muito marcante pra gente. E outro momento que me doeu, assim, muito, que é uma coisa que me emociona, foi uma coisa que aconteceu há mais ou menos 2 meses. Nós estávamos entregando absorventes aqui em São Paulo, na região central. E aí tem uma assistida que eu conheço há uns 6 ou 7 anos. E ela tem 2 filhos, os filhos dela são super apegados com a gente vai sempre, então a gente conhece realmente pelo nome as pessoas. E aí os filhos dela são super apegados com a gente. E aí eu perguntei pra ela, falei, poxa, Ana, a gente tá sempre aqui com você, como é que é pra você essa questão da menstruação? A gente nunca teve essa conversa, a gente já falou sobre tantas outras coisas, mas a gente nunca falou sobre isso. Como é que é essa questão de menstruação pra você? E aí ela falou, pra mim a menstruação é um tabu tão grande, porque no dia que eu fiquei menstruada a primeira vez, a minha mãe me entregou pro meu padrasto me abusar. Nossa. Então, especificamente nesse caso, além de uma questão de falta de higiene, a gente tem um trabalho psicológico muito grande para realizar. Existe toda uma outra questão Existe envolvida. toda uma outra questão. E aí eu falei para ela, mas e hoje? Como você lida com isso? Ela falou, é uma situação não superada porque eu não tenho banheiro quando eu tô menstruada. Eu não consigo tomar um banho quando eu tô menstruada. Eu tenho a lembrança de que eu fui abusada por isso. Então eu só consigo olhar pra menstruação me sentindo uma pessoa suja. E aí, por que eu perguntei isso pra ela? Porque foi a primeira vez que a gente colocou no kit que ela recebeu, além da calcinha, o lenço umedecido. Que a gente entendeu, poxa, tem pessoas que não têm acesso ao banheiro. Sim. Então, além da calcinha, a gente tem que colocar o lenço umedecido. E aí eu falei, mas aí você tem o lenço umedecido. E aí, quando eu contei do lenço umedecido, ela começou a chorar. Nossa. Ela falou, talvez seja... Ela tem, se eu não me engano, 44 anos que ela tinha comentado. Não me recordo agora exatamente. Mas ela falou, talvez seja a primeira vez desde que eu menstruei que eu vou me sentir limpa menstruando. E isso, assim, me quebrou de todas as formas possíveis e imagináveis. Porque ela, imagine o que é você menstruar desde os seus 12 anos de idade, 12, 13 anos, você ter 44 anos e em todo mês, durante 30 anos, você se sentir uma pessoa suja. Nossa. E aí a gente entrega um lenço umedecido e absorvente e a pessoa diz, a partir disso, talvez seja a primeira vez que eu me sinta limpa no meio de tudo isso. Além do histórico de abuso, né? Exato. E para finalizar, como as pessoas podem apoiar o projeto Absorver além de doar absorventes? A gente diz que uma forma de combater a pobreza menstrual é levando conhecimento a respeito dessa causa. Então a gente tem super uma ideia de que vocês possam conscientizar as pessoas a respeito da menstruação, do que é a menstruação, falar sobre isso abertamente, porque quanto mais nós falarmos sobre a menstruação, mais nós poderemos desmistificar o que é essa temática e mais nós poderemos realmente combater a pobreza menstrual. Mas se você quiser ajudar especificamente as pessoas que são atendidas pelo Projeto Absorver, além dos absorventes, você pode nos ajudar via Pix. E se você entrar lá no nosso Instagram, tem um destaque com todas as opções de doação. Então, vocês podem entregar itens nos endereços credenciados, nós temos pontos de coleta em São Paulo e no Goiás, e você também pode fazer um Pix pra gente, ou pode compartilhar as comunicações das nossas redes sociais, e aí você vai ficar por dentro de tudo que rola a respeito do Projeto Absorver pelo Brasil. Bom, Victória, queria agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui hoje, queria agradecer ao projeto, foi uma história muito linda, vocês são muito mais do que simplesmente uma ONG, vocês mudam a vida das pessoas, muito obrigado mesmo. As histórias que você contou foram pesadas, mas também o projeto de vocês inspiram, né, as pessoas a continuar. Muito obrigada. A gente queria agradecer mesmo. Ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham curtido essa conversa. Como eu falei, foi um prazer ter a Victória aqui e entender mais sobre um projeto tão importante para a sociedade. E não se esqueçam de nos acompanhar em outras redes, Instagram e Spotify, @fluxo de cuidado, e até mais! Até mais!